Olá, olá, tudo bem? Aqui é a Karen do Arte do Ser e eu venho aqui te apresentar esse formato de trabalho então que eu estou desenvolvendo ao longo de todo esse período que eu exerci a minha função, meu trabalho como terapeuta, como massoterapeuta, como alinhadora vertebral, como tantos trabalhos que eu fiz na parte de anatomia e fisiologia mesmo, dentro de clínicas e spas, dentro do meu próprio espaço, eu fui observando como que isso funcionava e estudando cada vez mais sempre esses aspectos, então. E dentro disso eu comecei a fazer um enxugamento dentro disso, né? Entender mais de como que eu podia ajudar melhor as pessoas. E então, como eu falei nos vídeos anteriores, consegui enxutar isso para o universo feminino. Então, esse universo feminino, ele traz algumas características bem específicas. E nós estamos trabalhando aqui para o aumento da produtividade feminina, para essas mulheres que querem aumentar a sua produtividade. E isso tem tudo a ver com o trabalho que eu exerci durante esse período todo do exercício da minha função, aí de mais de 10 anos, né, de exercício, que eu já comecei dentro de uma clínica de fisioterapia com essa experiência, né? Fiquei 1 ano e pouco lá dentro da clínica junto com aquelas profissionais. E assim a gente foi conhecendo, desenvolvendo, fui fazendo outros cursos de especialização, como alinhamento vertebral, psicossomática, enfim, é uma série de especializações a esse mesmo respeito, a esse mesmo função, além do próprio yoga também, que eu entrei numa escola filosófica para aprender mesmo, né, o significado e como que funcionava esse mecanismo. E então agora eu chego para trazer esse trabalho para aumentar, ensinar mulheres a como aumentar a sua produtividade através dessas técnicas no formato mais natural possível. Então, eu tenho esse destino que é chegar no aumento da produtividade dentro do lugar que essa mulher estiver. Ela é capaz de aumentar a sua produtividade entendendo o seu mecanismo natural, porque essas mulheres, elas têm essa capacidade natural, porque naturalmente no seu organismo isso está desenvolvido, né? Porque cada ser humano tem setores dentro do seu corpo que são mais ou menos desenvolvidos. E essas mulheres que eu estou capacitando, elas têm essa região mais desenvolvida do que outras mulheres. Então, por isso que eu estou trazendo clareza sobre o significado disso e até realmente para que outras mulheres possam entender se, será que eu tenho isso em mim mesmo? Será que de repente eu posso estar usando isso daí para me ajudar? E então, através desses vídeos, isso vai trazer esse lugar de clareza, de pertencimento, achar, nossa, mas o lugar tá dentro de mim, não tá fora, assim, sempre tá dentro. Então, eu venho falando sobre essa questão do chakra básico. E qual é o nome do chakra básico em sânscrito? Eu botei lá da forma mais possível de entendimento, mas o nome dele se chama Muladhara. Ele é um nome sânscrito, que é uma língua muito antiga do hinduísmo, e ele significa a raiz da base, né? Então, o Muladhara, ele tem uma raiz que a raiz dele é o Mula. Adhara, que é a base, Adhara é a base, significa a base. Mula é a raiz e Adhara é a base. Então, dentro disso, o Muladhara, ele está dentro do Mula Prakti. Prakti significa o feminino essencial, que é a base transcendental, então, né? E onde está essa região, essa base transcendental que fala do consciente e do inconsciente? Prakti, ela é uma palavra Sankhya. Dentro da filosofia do yoga, nós temos algumas diretrizes. Então, o Sankhya, ele é a parte filosófica do yoga. É como realmente toda essa base filosófica, ela se estrutura dentro desse universo. Existem várias ramificações de yoga com outros significados, mas basicamente o Sankhya, ele é a parte teórica do estudo do yoga. Então, dentro disso, essa parte do estudo Prakti, que fala sobre essa parte do feminino, dentro de algum dos estudiosos também que vem trazendo esse conhecido como esse conhecimento
conhecimento. Então cada uma dessas linhas vai desmistificar esses saberes de uma forma muito diversa, mas dentro do que nós estamos trazendo de uma forma mais centralizada, Prakti. Dentro disso significa essa parte ligada ao Mula Prakti, que é essa região da raiz do chakra básico, onde há um encontro, como se fosse uma taça, é como se fosse a raiz, que é o Mula, então ele recebe dentro dessa taça a essência sagrada do feminino, a essência de toda a potência do DNA feminino, digamos assim, né, da força feminina de criação. Dentro disso, então, qual é essa região que fica? Qual é essa região que fica esse lugar na fisiologia? E eu acho muito interessante quando a gente olha para isso de uma forma visual mesmo, né? Dentro do visual, essa região do Mula Prakti, como se fosse, como eu falei, né, essa grande taça, né, de recebimento do feminino, do DNA feminino mesmo, ela fica no colo do útero. Então, está bem nessa região aqui, como eu falei, ó, colo do útero tá aqui, ó, e essa região bem da base aqui. Então, nessa região aqui que nós estamos falando, né, essa potência aqui, esse lugar. E esse lugar, ele é abastecido, ele é alimentado pelo sistema nervoso motor. O sistema nervoso motor, ele é constituído por 2 nervos, apenas 2 nervos. Vamos aos 2 nervos aqui. Ele parece ser um assunto bem complexo, né? Mas para que a gente saia um pouco só dessa questão filosófica, é necessário que a gente entenda a parte fisiológica, porque senão fica muito, é aquele estudo do yoga, é aquele estudo de... Algumas pessoas entendem a filosofia como religião também e já dá uma misturança, e aí ela já se coloca muito em distanciamento, não, aquilo ali não serve para mim. E aí quando a gente entende isso dentro da gente, isso pode sim ficar de uma forma mais facilitada, porque está presente dentro. Nesse aspecto, como eu estava colocando aqui, existe um sistema, esse sistema motor. E esse sistema motor, ele está localizado nesta região aqui, ó, que é aqui, ó, o córtex cerebral. Deixa eu ver se eu vou conseguir visualizar. Aqui, ó, córtex cerebral, ali, ó. E aí ele vai ter essa ramificação bem nessa região aqui, ó. Essa parte desse nervo motor do córtex, então, ele é presente nessa região, ele é responsável pela questão do sistema de controle, né, pelo sistema de controle e planejamento. Então, essa parte é responsável pelo sistema de controle e planejamento, que é esse nervo motor que está localizado nessa região. E aí, o que acontece? Ele está localizado aqui nessa região, esse um motor. E esse um nervo motor que está dentro dessa região que eu estou mostrando aqui para vocês, ele desce através desse sistema de nervo lá para aquela região do colo do útero, né? Então ele passa a informação para lá. E ele é responsável pelo quê? Pelo planejamento, pela forma organizacional que a mulher, então, ela desenvolve. A outra parte, o outro nervo, que é o nervo medular, o nervo motor medular, ele está localizado na base da parte da medula. E a medula, ela está dentro da coluna vertebral, né? Então, dentro disso, é na parte do sistema nervoso. Ele vai ficar localizado mais ou menos perto desse plexo lombosacral, que não seria aqui, mas ele é mais ou menos por essa região, mais ou menos. E aí, esses nervos radiais que vão saindo daqui, né?
mas eles são uma ramificação de nervos que fica na base da medula, então. E aí esse daqui, ele vai ser responsável, então, por um sistema de geração, de criação. Então, aqui nessa base da medula, ela é responsável pela questão de geração de informações, né? Então, é como que a mulher, ela consegue criar, né? Ter criatividade. Então, esse lugar é de criatividade. E esses dois nervos motores, eles são responsáveis pelos movimentos corporais sensoriais. Então, tudo que dobra, né? Toda essa parte de movimento do corpo, né? Como que o corpo ele se move, ele tá ligado com, ele depende, na verdade, ele não tá ligado, ele depende desses dois nervos. É como que, né, o corpo ele se mobiliza e ele vai depender desses dois nervos que alimentam essa parte do colo do útero, né? E para os homens ele vai ser a parte lá dos testículos, enfim, e ânus, que vai ser daquela região também, responsável por essa região. Então, anatomicamente, fisiologicamente, por esses nervos alimentarem essa região do colo do útero e a região do ânus e testículos, é natural que haja muitas vezes um bloqueio de informações neurais que vão para aquela região e elas acabam não funcionando de uma forma mais facilitada, mais fluídica. Então percebemos que existem muitas mulheres com problemas de útero, né, como endometriose e uma série de outras questões como cólicas, em função desse não fluxo neuronal que há dessa região, né, desses dois nervos motores. Então, por que eu venho de vez em quando fazer uns stories lá no meu Instagram a respeito de algumas mobilizações simples que se pode fazer no dia a dia mesmo para estabilizar, né? Dar uma, tipo, pressão contra tensão, que a gente chama na massoterapia, né? Então, tu pula assim em cima dos calcanhares. Tu pode estar lavando a tua louça, tu pode estar fazendo as tuas coisas, e aí quando tu faz esse movimento, porque quando tu não faz isso, tu vai sentir como se fosse, como se tivesse, tipo, tendo pequenas câimbras nas regiões das pernas, pode sentir, tipo, como se fosse alguns... como se fosse fogos de artifício, digamos assim. É que é difícil, talvez, traduzir isso para quem não sinta, mas para quem está sentindo, para quem sente isso, vai sentir muito essa pressão ou esse aperto, né? Retenção de líquidos também pode gerar também a respeito disso, porque nós estamos falando de um sistema neural motor, é ele que gera esse fluido, digamos assim, e faz com que haja motricidade corporal. Então, aí que é o lugar da motricidade corporal, né? Então, esses dois nervos motores, eles são para o corpo, anatomicamente, extremamente importantes. Por quê? Porque é eles que geram esse núcleo de informação. Mas aqui eu quero centralizar nessas causas femininas. Então, o que acontece? Por a mulher ter desenvolvido esses dois neurônios, que são esses dois neurônios motores, né, que estão lá no córtex cerebral, naquela base do córtex, dentro dele existe esse neurônio. E lá na base da medula, que está dentro da coluna, que é o outro neurônio motor, né, responsável pela criação, pela forma de... Então, um é criação e o outro é planejamento. E lembra que eu venho falando sobre polaridades, né? Então, é como se fosse, de fato, a polaridade masculina e a polaridade feminina. Então, dentro disso, existe uma necessidade de ressignificação dessas duas regiões. Para quê? Para que elas possam fluir de uma forma mais íntegra, mais natural, trazendo o quê? Trazendo saúde, trazendo fluidez. Então, não existe como poder trabalhar e desintegrar essas camadas densas se não existir um movimento de fato físico para isso.
porque tudo dentro do organismo funciona de forma autônoma, né? Por isso o sistema nervoso autônomo. Nós temos o sistema nervoso central, que ele vai agir por impulso sempre, mas ele reage. Por exemplo, houve um acidente de carro, tá? Houve um acidente de carro, por exemplo, e aí aquilo te gerou um susto. Esse susto, ele dá uma resposta que se chama do sistema nervoso central. Ele vai mudar a correspondência. Então, tu estava num ritmo de sistema nervoso. Então, tu estava respirando numa certa frequência, tu estava emocionalmente numa certa frequência. Quando dá um impacto, o teu sistema nervoso, ele entra em choque, ele colapsa, né? Então, ele paralisa, ou então ele começa a ter tipo uma fobia, ele começa a oxigenar, vai dar sudorese, pode chorar, pode vir outras coisas, e isso é o impacto do sistema nervoso, né? Ele age por reação, normalmente ele está sempre influído, descendo e correndo em velocidade, milésimos de velocidade, mas o sistema nervoso central, ele reage nessas questões de impactos emocionais ou físicos mesmo, como eu citei agora, né? E aí temos o sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso autônomo, ele reage de forma fisiológica. Então, é fome, é sede, essas vontades mais viscerais, naturais que o corpo precisa. Então, o corpo comeu ou não comeu, ele vai ter essa necessidade, ele vai te comandar nesse lugar, né? Então, por exemplo, tu ficou tanto tempo sem comer, daqui a pouco tu tá com fome. Então, isso vai acontecer. O teu sistema nervoso, o teu sistema nervoso autônomo, ele vai exigir que tu vá atrás disso, né? Então, e o outro, que é o sistema nervoso central, não, ele necessita que algo aconteça de fora para dentro e aí, então, ele reage. Esse autônomo não, automaticamente ele já tá reagindo ali, né? Mas então, e aí o que tem a ver tudo isso? Porque quando a gente compreende como que a gente funciona, a gente pode saber o que tá pegando, né? O que tá nos pegando. Então, dentro disso, essa região que fica no colo do útero, ele alimenta, então, esses nervos que eu estou falando, que são os 2 nervos motores, eles alimentam essa região do colo do útero e aquelas glândulas daquela região. Então, ele alimenta aquelas glândulas, né? Então, precisa estar o mais fluídico possível. E o que é fluídico? Qual o significado de fluídico, né? Então vamos pensar aí, qual o significado, o que tu acredita que seja fluídico? É oxigenado. E como que acontece essa oxigenação orgânica? Então, por exemplo, quando a gente tem um tipo de contratura, por exemplo, aqui, geralmente nesses nervos de quem escreve muito, de quem tem LER, né, que é um movimento repetitivo, vai formar que assim vai formar um tipo de calosidade, forma uma calosidade nessa região. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um movimento, a gente vai apertar e vai soltar, a gente vai usar geralmente os 2 dedos e vai fazer isso aqui. E é esse movimento, claro, com cuidado, porque às vezes pode estar inflamado, então tem que ser também avaliado se aí já não existe uma outra situação, né? Mas digamos que seja só uma contratura. Se for só uma contratura, que a gente tem como analisar, inclusive, se é uma contratura ou se é um outro tipo de inflamação, como vindas da bursite, enfim, e outros, como a síndrome do carpo, se eu não me engano, que é aquela que tem um caninho bem aqui nessa região aqui, que a gente chama que é uma canetinha. Eu sei, gente, que é muita informação e eu não quero judiar de vocês, mas só pra gente realmente ter um conteúdo de raiz mesmo profundo, pra entender um pouco mais dessa parada, tá? Então, quando eu falo em oxigenar, eu posso, inclusive, pegar mesmo um outro instrumento e eu vou friccionar aquela região. Quando eu fricciono essa região, eu gero oxigenação. E o que eu faço com isso? Eu levo ar para essa região. Eu levo um ar que não existia. E quando eu levo esse ar que não existia para essa região, o sangue que tem aqui, ele consegue fluir.
porque o sangue ele estava parado, porque ele não tinha o quê? Ele não tinha ar. Então, quando eu faço esse movimento com a mão ou com um instrumento, eu faço com que o ar consiga entrar nessas regiões e o sangue que estava aqui parado, ele consegue fluir. E automaticamente aquele músculo que estava enrolado, feito como se fosse uma corda enrolada, ele então consegue se soltar. Ele acha espaço para se soltar. Isso pode ser feito dessa forma ou pode ser feito também colocando uma compressão quente nessa região. Então ele vai ter uma vasodilatação que a gente chama. Eu sei que ele é um né, eu sei que esse conteúdo ele é bem forte assim, né, mas vamos por etapa. Nesse sentido, se eu sei que eu não que esses nervos eles não estão passando uma oxigenação necessária e fluídica para passar esse alimento para essas regiões, qual região está alimentando? Colo do útero, testículos e ânus. Se lá naquela região não está havendo esse fluido, o que vai acontecer? Vai dar constipação, vai dar todos os problemas de útero, vai dar cólica, ou pode não ser a questão por exemplo, da constipação, pode ser que dê uma floxura maior, né? A pessoa está sempre num estado de floxura maior, que agora me fugiu a palavra, mas né, é nesse aspecto. Então todos os excessos, né? Tudo que está em excesso naquela região, ela precisa ser percebida porque vem dessa falta de nutrição da forma correta. Então, e o que significa isso, né? Às vezes a pessoa tá super bem nutrida, ela super se alimenta, ela super faz exercícios físicos, ela super tudo. Mas, mesmo assim, as questões uterinas e as questões dessa região intestinal continuam não naturais, né? Não tá havendo ali um fluxo natural. E aí, o que a gente precisa perceber? A parte psicológica. E aí, de novo, é esse nervo motor lá responsável pelo planejamento e pela organização, que fica lá na região do córtex, né? De novo, que é esse nervo motor. Então, e aí precisa também haver uma oxigenação nessa região. E aí, como é que eu vou oxigenar essa região, minha gente, né? Então, por alongamento. Então, existe um tipo de alongamento que se alonga essa região. É um tipo de alongamento. Claro que vai poder existir outros tipos de alongamento. Pode, mas geralmente vai necessitar da ajuda de um outro profissional. Nesse sentido, o que se pode se fazer para alongar essa região e dar uma soltura? Assim, ó, tu vai unir os teus dedos aqui na frente, tu vai colocar atrás dessa parte, que tu vai sentir uma parte mais grossinha, né, como se fosse uma bola embaixo da tua cabeça, não é na cervical, ela é um pouquinho acima. E aí tu vai juntar as tuas mãos assim entrelaçadas nessa região, né, firmar ela assim, ela vai ficar em côncava, né, tua mão ela vai ficar em côncava assim, ela não fica reta, né, ela fica em côncava. Nesse sentido, em côncava aqui, que tu vai pegar essa região aqui, ó, ela fica entre a tua palma, aqui essa base da mão, ela fica atrás das tuas orelhas, e essa parte aqui, então, ela fica lá na base. E aí, o que tu vai fazer? Tu vai empurrar as tuas mãos pra frente e tu vai empurrar a tua cabeça pra trás. As mãos vêm pra frente, ó, tu inclina como se tu inclinasse os teus cotovelos para frente e tu empurrasse a tua cabeça pra trás. Tu pode fazer isso 3 vezes, né? De no máximo 1 minuto. E se tu fizer isso todas as vezes, assim, digamos, se tu fizer isso todos os dias, isso vai te dar um fluxo assim energético na questão de planejamento muito interessante. Então, eu já estou te dando aí uma dica super valiosa a respeito
respeito de como melhorar o fluxo de planejamento. E o que vai fazer o fluxo de planejamento? Ele tanto vai estabilizar a questão do ritmo mesmo, do ritmo dos intestinos, fazer com que os teus intestinos eles tenham um melhor ritmo, como a questão organizacional. Como que tu pensa? Como que tu organiza a tua rotina? Então isso também serve para facilitar essa forma de ação humana, né? E aí também existe outros tipos de alongamento, né? Que pode colocar, claro que tu vai tendo uma forma mais relaxada, coloca aqui, ó, a palma da mão segurando a orelha e aí tu estica a cabeça. Mas entende que eu vou estar alongando um tipo de músculo? Se eu faço esse alongamento aqui lateral, eu estou alongando o esternocleidomastoide, que é esse músculo aqui. É esse músculo que eu vou estar alongando, né? E eu não vou estar pegando aquela região que está lá dentro do córtex, entende? Que é diferente esse tipo de alongamento, porque esse lugar lá dentro do córtex, ele precisa ter como se fosse um tipo de compressão apertada. E quando eu inclino e puxo, né, a minha mão empurra ela para frente e empurro a minha cabeça para trás, eu gero isso de forma natural e neuronal, porque aí o sistema nervoso ele vai responder. Então, esse é o movimento para fazer com que aquele lugar seja atingido. Dentro disso, existe outra forma também da gente poder melhorar esses fluxos, que é o Bija Mantra. O Bija Mantra, ele é ligado ao Yantra. E o que é o Yantra? Vamos ver o que é esse Yantra, né? Yin significa conceber, né? O Yan, aliás, o Yan ele significa conceber e o Tra ele significa liberar. Então, Yan concebe, recebe. Tra libera. Yan recebe, Tra libera. E o que é o Yantra? Os yantras, eles são imagens holográficas, são geometrias, porém, essas geometrias, elas não são qualquer geometrias, porque nós temos milhões de geometrias, né? Graças a Deus. Mas essas geometrias que nós estamos falando, ela é ligada aos 7 chakras. E o chakra que nós estamos falando aqui, voltando novamente, é o chakra Muladhara. Muladhara, a base raiz da força feminina das mulheres de criação. Lembrando que nós estamos falando de Mula Prakti, a força transcendental feminina de consciência consciente e inconsciente. Dentro disso, qual é o mantra do Muladhara? É o Lam, 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 Lam. E aí como é que tu vai fazer isso? Por que isso funciona? Porque nós estamos falando de um yantra. E aquele yantra, onde é que está essa prakti? Quando eu falo de mulher, quando eu falo de Sankhya, quando eu falo de Shakti, a Shakti, que é a essência feminina primordial, toda a força da mulher, que está lá nesse lugar do Muladhara, que ele está na parte do triângulo invertido, né? Existe um triângulo, e ele está invertido. Invertido indo em direção ao quê? Em direção à Terra. Então, Muladhara, ele também representa o significado da energia da Terra. Então, são essa raiz, essa força de sustentação da Terra. E essa Shakti, que é a Prakti, né, que nós estamos falando do Mula Prakti, a força essencial feminina, a Shakti, ela fica dentro do triângulo, naquela imagem do yantra do Muladhara, que é a imagem holográfica do Muladhara, a imagem holográfica do chakra base. Existe dentro dessa imagem holográfica um triângulo, e esse triângulo é onde fica o Mula Prakti, que é a força feminina, onde fica a Shakti, que é o significado da mulher, enfim.
enfim, o significado dessa mulher de criação, o significado desses tipos de mulheres que nós estamos falando aqui. E aí, para ativar esse yantra, que é conceber e liberar, todos os yantras holográficos dos 7 chakras básicos que nós temos do nosso corpo humano, eles têm essa mesma informação, conceber e liberar. Recebe e libera, recebe e libera. E o que faz isso? É o coração, né, gente? O coração, ele pulsa e ele solta, ele pulsa e ele solta. Para quê? Para oxigenar todo o nosso organismo, todo o nosso corpo, toda a nossa matéria. Então, é a mesma coisa, é o ritmo, né? É o pulsar. Dentro disso, quando a gente pratica um só mantra, quando a gente pratica um só yantra, a gente desenvolve ele. E aí, o que acontece? Esse lugar, esse yantra e essa prática, esse desenvolvimento é o que desenvolve todos os outros. É a base que sustenta todos os outros chakras. Então, trabalhando, dissolvendo, limpando e purificando essa região, vai fazer com que desenvolva todos os outros chakras. E aí, para facilitar tornar isso um pouco mais leve, nós temos essa prática de simplesmente vocalizar. Então, senta-se de uma forma confortável, depois respira, inspira, solta o ar, e aí cruza-se as pernas. As mulheres colocam, então, o calcanhar esquerdo apoiado na sua pelvis e o outro calcanhar por cima da perna ou conforme achar melhor. Não importa. A questão é praticar o yantra. E aí o yantra, ele tem uma vocalização, que é lam, 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 lam. Esse lam precisa ser visualizado lá nessa região do períneo que nós estávamos falando, né? Nós estamos falando de uma região, nós estamos falando de uma localização. E aí, quando tu ativa esse lam, ele começa a receber o quê? Ele começa a conceber aquela nutrição